Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando hoje, né, com a graça de Deus. Estamos aqui novamente com o nosso compromisso, nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, onde estamos todos aprendendo juntos, não é? Nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar, não uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortalecer do bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os dons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível, aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Gente, Jesus se dirigia a todos, não é? Mas, mais particularmente, àqueles mais necessitados. Ele acolhia a todos, independente da posição social, do status que tinha na sociedade daquela época, não é? E muitos achavam isso estranho, isso ruim, porque é a mesma coisa que hoje ele pegasse uma turma de políticos corruptos, de ladrões, se sentasse com eles para comer. Não são esses que precisam de ajuda? Não são esses espíritos que estão aqui praticando essas coisas ruins que precisam de ajuda? Então nós não devemos repugnar ninguém. Nós devemos acolher a todos, né? É difícil? Sim, muito difícil, né? A gente tem a repulsa por essas pessoas, né? Porque não agem bem, estão praticando o mal, estão indo contra as leis da sociedade, contra as leis de Deus. Mas esses são os doentes que precisam de ajuda,
para se curar. Então nós temos que levar a eles o melhor de nós. E a mediunidade é dada, né? É dada a todos, eu digo. Todos têm a sua mediunidade, mas a alguns é dada em um nível maior, para que esses possam trabalhar na ajuda, né, ao próximo, fazendo a caridade eles aos seus guias, aos seus mentores, para que os mentores atuem na ajuda aos necessitados. Mediunidade, eu não vou falar que ela é um dom, né? Eu falo que a mediunidade é uma prova. É uma prova, e é uma prova dura. É uma prova dura. Viu, gente? A gente está lidando com algo além de nós. Com algo além de nós. E esse algo além de nós irá nos cobrar, porque ele precisa fazer a caridade dele. E o que é a mediunidade? Não é o intercâmbio entre o material e o espiritual, entre a matéria e o espírito? Se a matéria não trabalha direito, como que o espírito vai participar de um trabalho de caridade, de amor ao próximo, sem a ajuda, né, do humano encarnado aqui? Tá certo? Então, responsabilidade. Mediunidade não é brinquedo. Mediunidade é para se atender a todos, na ajuda aos doentes, principalmente aos doentes da alma. Tá certo? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 11 dos Três Reinos, um tema meio complicado, né? Metempsicose. A comunidade de origem dos seres vivos, no princípio inteligente, não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode então dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Certo? Então, gente, olha aqui. No meu entendimento, a partir do momento que o espírito atinge, né, o grau para se reencarnar na espécie humana, a partir daquele momento ele já nunca mais vai reencarnar num espírito animal. Não tem como ele regredir. O espírito não regride. Ele estaciona, mas ele não regride. Então ele não vai retornar reencarnado num espírito animal. Ele pode sim reencarnar, né, como todos nós já passamos por isso, né, em um primitivo, um humano primitivo, lá no comecinho da vida humana. Tem vários mundos aí, né, ainda nessa fase, né, mundos que foram criados há pouco tempo. Então, a origem é uma, mas depois que atingem um certo grau, né, os espíritos se dividem, né, em vários planos aí, em várias etapas de evolução. Uma coisa é certa, o espírito que reencarna em um ser humano, né, na humanidade, ele não regride, ele não vai reencarnar novamente em um animal ou um vegetal. Não vai, nunca. Tá certo? É isso aí só, tá bom? Um abraço a todos, vamos continuar nas orações, né, pelos estados aí do sul que são atingidos pelas chuvas, pela tempestade, né, pelas enchentes, né, pedir ao Pai que acolha todos aqueles que desencarnaram nesse período, né, e conforte todas as famílias, dê força para que continuem na luta, para se reerguerem novamente, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê uma ótima semana que está começando hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.